Olá, sou Bruna Azevedo, professora de Responsabilidade Socioambiental. Vamos falar agora sobre o movimento ambientalista e ecologista e as suas repercussões socioambientais. Para isso, vamos responder 3 perguntas. Qual o histórico do movimento ambientalista? O que é justiça ambiental? Quais são os principais conflitos ambientais no Brasil? A gente vai perceber que nem sempre os movimentos ambientalistas possuem as mesmas demandas e pautas, já que nem todos os sujeitos experimentam do mesmo modo os efeitos da degradação ambiental. Nesse ponto, insere-se um importante conceito de justiça ambiental. Se há uma demanda por justiça ambiental, é porque estão presentes situações de disputa. Por isso, você também vai acompanhar a construção da categoria conflito ambiental. As questões ambientais já fazem parte do cotidiano de cada um, mesmo que por vezes tragam controvérsias e opiniões divergentes quanto a que decisão tomar. Porém, não parece haver nenhuma dúvida de que a questão ambiental ela é algo que precisa ser discutido. No entanto, essa normalização da questão ambiental é algo muito recente e fruto de esforços importantes de pessoas e entidades. A partir da década de 1970, houve uma verdadeira institucionalização da questão ambiental, que se faz ver na emergência de um campo de conhecimento específico, a sociologia ambiental. Foi ao longo dessa década que o mundo foi tomado por uma onda ambiental. Houve, por exemplo, a publicação do relatório Os Limites do Crescimento, a realização da Conferência de Estocolmo, na Suécia, que foi o primeiro encontro internacional que tinha o ambiente como tema central, a inauguração do primeiro Partido Verde na Austrália e a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Além da criação das esferas institucionais de discussão ambiental, é muito importante a gente lembrar que os anos 70, eles tinham movimentos contraculturais que estavam no auge. O caso, por exemplo, dos hippies, das feministas, dos pacifistas e de outras entidades em defesa dos direitos humanos. A questão ambiental, então, ela encontra ecos nas demandas que já estavam em pauta, pois se associava às distintas preocupações colocadas pela sociedade a respeito de nossas formas de relação com a natureza. Em termos institucionais, os anos 70 também marcaram a criação de entidades ambientalistas importantes no Brasil, sendo a principal delas a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, ainda hoje atuante. É bom lembrar que no período o país enfrentava uma ditadura e a reivindicação de certos direitos era impedida. Falar em ecologia, portanto, poderia representar uma via de debate possível naquele contexto. Ainda que sejam usados como sinônimos, há diferença entre os termos ecologismo e ambientalismo. O ambientalismo é anterior ao ecologismo e pode ser considerado mais antropocêntrico, ou seja, vinculado aos interesses sociais de conservação ambiental. Já o ecologismo, originalmente, está mais focado na preservação da natureza por si só. Enquanto o mundo reclamava outras formas de relação com a natureza, o Brasil enfrentava privações de direitos básicos e uma imensa desigualdade social. E é por essa razão que os ambientalismos e os ecologismos no país devem ser considerados no plural, já que sob essa denominação encontram-se desde entidades que defendem a demarcação de terras indígenas como forma de garantir território às comunidades e a manutenção da biodiversidade, até instituições que prezam por áreas de preservação de floresta que impeçam a entrada de qualquer pessoa, inclusive os povos tradicionais. Nós não podemos afirmar que as comunidades tradicionais sejam a priori conservacionistas. No entanto,
trata-se de populações que podem assumir tal identidade e engajamento ecológico em prol da garantia de seus próprios direitos, sobretudo os direitos territoriais. A respeito das comunidades tradicionais e a questão ambiental, é importante citar as lutas de pessoas como Davi Copenaua e Chico Mendes junto às suas comunidades, mas que não podem ser enquadradas estritamente como ambientalistas ou ecológicas, já que tem outras pautas que estão em jogo nessas discussões. No entanto, não se pode negar que as práticas e os discursos que essas pessoas têm causam profunda repercussão, pois provocam discussões sobre demarcação de terras, reforma agrária e por isso, conservação ambiental também. Os movimentos ambientalistas e ecologistas surgem em função de uma crescente preocupação com o ambiente, visto que as atividades produtivas humanas colocam em risco a própria continuidade da vida no planeta. Apesar de todos nós sofrermos os impactos da devastação ambiental, e por isso todos nós devermos nos engajar na luta pela conservação, é importante ter em mente que esses efeitos deletérios não são sentidos por todos do mesmo modo. A ideia de racismo ambiental dá conta justamente dessas questões que passam pela desigualdade na distribuição dos problemas e perigos ambientais. Não por acaso, as pessoas e comunidades mais afetadas são também aquelas que já sofrem com desigualdade social. Isto é, são pessoas marcadas por diferenças e que, em geral, habitam locais próximos de atividades poluidoras e muitas vezes também exercem profissões onde se expõem constantemente à poluição e aos resíduos tóxicos. Foi a partir da compreensão de que os impactos ambientais atingem mais severamente os sujeitos já marginalizados que surge nos Estados Unidos, em meados da década de 1980, o movimento de justiça ambiental. No Brasil, país marcado pela desigualdade social e com graves problemas ambientais provenientes do modelo de desenvolvimento escolhido, o debate sobre justiça ambiental foi ressignificado e ganhou muita força. No debate atual acerca das mudanças do clima, pesquisadores e ativistas argumentam que é imperioso que o modelo de exploração da natureza seja freado hoje, para que se garanta o futuro da vida no planeta. Com isso, esse discurso acaba se encontrando com a luta pelos direitos das comunidades mais afetadas pela desigualdade social e pelos impactos negativos de atividades, como a mineração e o desmatamento. Assim, o conceito de justiça ambiental pode ser compreendido como uma ponte que conecta distintos interesses e agendas de mobilização, e por isso revela-se como uma categoria pertinente, especialmente no contexto brasileiro. Para falar de conflitos ambientais, podemos lembrar de casos envolvendo a construção de hidrelétricas, como a de Belo Monte, que aparece na segunda imagem, desastres ambientais causados pela mineração, como é o caso da primeira imagem, que mostra a cidade de Mariana, e a derrubada e queimada de floresta, como na terceira imagem, que é uma imagem real da floresta amazônica. Há duas principais linhas de pensamento que analisam a questão dos conflitos ambientais. A primeira interpretação, o processo de institucionalização da questão ambiental, inaugurado na década de 70, é central para entendermos o crescimento dos registros dessa ordem de disputa. Bastante mobilizada nos anos 90, essa abordagem dá conta de que houve uma ambientalização de conflitos que já existiam. Ou seja, os conflitos ambientais seriam, em última instância, conflitos sociais, nos quais os envolvidos incorporaram uma espécie de gramática ambiental.
A segunda abordagem sobre os conflitos ambientais defendem que eles possuem particularidades que os distinguem de outras disputas, ou seja, de forma geral, os conflitos ambientais são aqueles que envolvem uma disputa material ou simbólica por território ou recursos, geralmente sendo uma disputa assimétrica. Os conflitos ambientais, então, revelam-se em disputas por recursos, como é o caso do acesso à água, ou por formas específicas de viver, como é o caso das demandas de grupos indígenas e de outras comunidades tradicionais. No Brasil, os conflitos ambientais encontram um terreno fértil. São locais de imensa diversidade biológica e cultural que entram em choque com lógicas de desenvolvimento extrativistas e predatórias. Pensar em conflitos ambientais implica refletir sobre as relações que a nossa sociedade trava com a natureza e as escolhas de desenvolvimento que se faz. A nossa história recente nos dá pistas de que outras formas de relação são possíveis e precisam ser levadas em consideração.